Você já percebeu como, às vezes, quanto mais você tenta controlar tudo, mais tudo parece escapar das suas mãos? É como empurrar uma rocha gigantesca montanha acima. Você coloca força, coloca energia, coloca expectativa, e ainda assim ela mal se move. Cada centímetro conquistado parece custar o dobro do esforço anterior. E o mais curioso é que não é apenas o obstáculo que pesa, é a sua preocupação constante com ele. Essa rocha tem nome. Ela se chama ansiedade pelo resultado. Ela se chama necessidade de provar algo. Ela se chama medo de não dar certo. E quanto mais você se importa com cada detalhe, mais ela ganha peso. Você acredita que precisa empurrar com mais intensidade, mais estratégia, mais sacrifício. Mas e se o problema não for falta de força? E se for excesso de apego? Napoleon Hill dedicou sua vida a estudar homens e mulheres que realizaram feitos extraordinários. E ele percebeu algo que contradiz o senso comum. Os que vencem não são os que vivem tensos, agarrados, desesperados para controlar cada variável. São os que desenvolvem uma confiança tão profunda no seu propósito que conseguem soltar o que não está sob seu domínio. Soltar não é desistir, não é perder o desejo, não é relaxar a disciplina. É algo muito mais poderoso. É parar de lutar contra a correnteza e começar a ajustar as velas. É entender que existe uma diferença brutal entre esforço exaustivo e alinhamento inteligente. Entre forçar portas e se tornar a pessoa que naturalmente encontra as portas certas abertas. Quando você segura com medo, você cria resistência. Quando você age com convicção e desapego, você cria fluxo. A rocha que parecia impossível começa a perder peso. Não porque desapareceu, mas porque você parou de carregar junto a expectativa sufocante de que tudo precisa acontecer do seu jeito, no seu tempo, sob o seu controle absoluto. E é exatamente nesse ponto que a verdadeira transformação começa. Existe uma prisão que não tem muros visíveis, mas aprisiona mais do que qualquer cela de concreto. Ela é construída com olhares imaginários, comentários que talvez nunca aconteçam e julgamentos que só existem dentro da sua própria mente. O nome dessa prisão é medo da crítica. Você já percebeu como, ao pensar em dar um passo maior, imediatamente surge a pergunta silenciosa: o que vão pensar de mim? Essa pergunta parece inocente, mas carrega um poder devastador. Napoleon Hill identificou o medo da crítica como um dos maiores sabotadores de ambições. Ele paralisa talentos, sufoca ideias e transforma sonhos ousados em projetos abandonados antes mesmo de nascerem. Quando você vive tentando agradar a plateia invisível, você deixa de atuar no palco da sua própria vida. Cada decisão passa pelo filtro da aprovação externa. Cada movimento é medido pela possível reação alheia. E aos poucos, você começa a viver uma versão reduzida de si mesmo, apenas para evitar desconforto. A grande virada acontece quando você decide se tornar indiferente a esse ruído. Não é arrogância, não é desprezo pelas pessoas, é maturidade emocional. É entender que quem está na arquibancada não sente o peso da sua responsabilidade, não carrega seus sonhos, não paga o preço das suas renúncias. Apenas você vive as consequências das suas escolhas. Transformar opinião em paisagem é um ato de libertação. Você passa a ouvir seu propósito com mais clareza do que qualquer comentário externo. A necessidade de aplauso perde força. A crítica deixa de ser ameaça e vira apenas som de fundo. Soltar a rocha da aprovação alheia é atravessar o primeiro grande portão da liberdade interior. A partir desse momento, sua energia não está mais dispersa tentando convencer o mundo. Ela está concentrada em construir o que realmente importa. Depois de atravessar o portão da opinião alheia, você se depara com um adversário ainda mais íntimo. A maneira como reage quando algo não sai como esperado. O fracasso em si não é o verdadeiro problema. O problema é o significado que você decide dar a ele. Pense em um GPS. Quando você erra a rua, ele não entra em crise existencial. Não questiona seu valor como motorista. Não declara que o destino é impossível. Ele apenas anuncia com absoluta serenidade:
recalculando rota, e segue trabalhando. O objetivo continua o mesmo. Apenas o caminho é ajustado. Napoleon Hill observou que pessoas extraordinárias acumulam derrotas temporárias com a mesma naturalidade com que acumulam vitórias. A diferença está na interpretação. Para elas, cada erro é informação. Cada tentativa frustrada é dado estratégico. Cada queda é um degrau oculto. Quando você se apega emocionalmente ao fracasso, cria um drama que consome sua energia. Surge a vergonha. Surge a autocrítica excessiva. Surge a narrativa perigosa de que aquele resultado negativo é uma sentença definitiva sobre quem você é. E não é. É apenas um feedback do processo. Desapegar-se do fracasso é parar de alimentar o ego ferido. É abandonar o cronograma rígido que você havia desenhado e aceitar que o progresso raramente acontece em linha reta. Às vezes o desvio revela um caminho mais inteligente do que o plano original. No instante em que você começa a tratar cada erro como ajuste de rota, algo poderoso acontece. Você se torna inquebrável. Sua velocidade aumenta, porque você não desperdiça mais energia lamentando o que não funcionou. Toda a força é direcionada para o próximo passo. O fracasso deixa de ser ameaça e se transforma em ferramenta. E quem transforma erro em aprendizado se torna impossível de deter. Existe um erro silencioso que prende muitas pessoas no mesmo lugar por anos. O apego ao plano perfeito. Você define um objetivo grandioso, cria um roteiro detalhado de como tudo deve acontecer e passa a se apegar a esse roteiro como se ele fosse mais importante do que o próprio sonho. Qualquer desvio vira frustração. Qualquer atraso parece fracasso. Qualquer oportunidade inesperada é descartada porque não estava no script original. E assim, você se torna rígido diante da vida, exatamente quando deveria ser estratégico. Pense em um rio. O destino dele é inegociável. O oceano. Ele não questiona isso. Não negocia isso. Mas o caminho. O caminho é completamente adaptável. Se encontra uma montanha, ele contorna. Se encontra uma pedra, ele abraça e segue. Se precisa abrir uma nova passagem, ele cria. A força do rio não está na rigidez, está na flexibilidade. Napoleon Hill ensinava que o propósito principal deve ser definido com absoluta clareza, mas os planos precisam ser constantemente ajustados. O fracassado se apega ao plano que não funciona mais. O vencedor se apega apenas ao destino final. Quando você solta a necessidade de que tudo aconteça exatamente como imaginou, algo muda dentro de você. A ansiedade diminui, a criatividade aumenta. Você para de lutar contra cada curva inesperada e começa a utilizá-la a seu favor. Este é um ponto de virada, um selo interno, uma decisão consciente de confiar mais do que controlar. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, escreva agora nos comentários. Eu confio no processo. Não é apenas uma frase, é uma declaração de maturidade mental. É o momento em que você decide ser como o rio, inabalável no destino e inteligente no percurso. Quando essa confiança deixa de ser apenas uma frase e se transforma em postura, sua energia muda de lugar. Antes, ela estava espalhada tentando prever cada detalhe, corrigir cada possibilidade, evitar cada risco. Agora, ela se concentra no que realmente importa, a intenção clara e a ação consciente. Existe uma diferença enorme entre viver tentando controlar o tabuleiro inteiro e mover com excelência a peça que está nas suas mãos neste momento. Quem tenta controlar tudo se torna ansioso. Quem domina a própria intenção se torna poderoso. Napoleon Hill falava sobre alinhar mente, emoção e propósito em uma única direção. Isso cria uma espécie de magnetismo interno. Não é misticismo vazio, é foco concentrado. Quando você sabe exatamente o que quer e confia que o caminho será revelado à medida que você avança, sua mente começa a perceber oportunidades que antes passavam despercebidas. A pessoa ansiosa enxerga problemas. A pessoa alinhada enxerga possibilidades. Ao confiar no processo, você deixa de ser um microgerente inseguro da própria vida e se torna um maestro da sua intenção.
O maestro não toca todos os instrumentos ao mesmo tempo. Ele não corre desesperado tentando produzir cada som. Ele conduz. Ele sente o ritmo. Ele mantém a visão da obra completa enquanto permite que cada instrumento cumpra seu papel. Essa é a maturidade mental que transforma esforço em atração. Você continua agindo, continua disciplinado, continua comprometido. Mas agora, suas ações não nascem do medo, nascem da convicção. E quando suas ações partem da convicção, algo quase invisível começa a acontecer. Coincidências surgem, encontros se alinham, ideias aparecem no momento certo. Não porque o universo mudou, mas porque você mudou. Confiança verdadeira não é passividade, é direção firme com serenidade interna. É saber que o destino responde à clareza de quem não oscila a cada vento contrário. Existe um segredo que distingue o amador do verdadeiro mestre: a capacidade de mergulhar completamente no processo, sem se perder na ansiedade pelo resultado imediato. É aqui que o desempenho se transforma em arte e a ação em alquimia. Imagine um mestre artesão esculpindo um violino. Cada curva, cada detalhe, cada toque da ferramenta é feito com atenção absoluta. Ele não está pensando se o concerto será aplaudido. Ele não está preocupado com críticas ou elogios. Seu foco está no momento presente, no ato de criar com perfeição. O som divino que eventualmente emergirá não é forçado. É consequência inevitável da dedicação impecável. Napoleon Hill observou que as pessoas mais bem-sucedidas não apenas lidam com seus objetivos, mas se apaixonam pelo caminho. Elas não permitem que a ansiedade sobre resultados parciais as paralise. Cada passo é praticado com precisão e presença. Cada ação é uma contribuição para o todo, um investimento silencioso que retorna em forma de progresso e oportunidade. Quando você se apega ao resultado imediato, transforma cada tentativa em tensão. Quando você se apega ao processo, transforma cada ação em aprendizado, cada esforço em combustível, cada tentativa em preparação para o próximo nível. A mente deixa de ser escrava do medo e passa a ser aliada da execução impecável. Aplicar isso na vida diária significa concentrar sua energia no que você pode controlar agora. Significa dar atenção total àquilo que está ao seu alcance, enquanto confia que o universo responderá à consistência e à intenção. A perfeição do processo é a força que transforma a disciplina em magnetismo, esforço em resultado e ação em arte. Ser um mestre do processo é deixar de viver para aplausos e viver para a excelência interna. E quando você se entrega a isso, percebe que cada esforço, por mais silencioso que seja, carrega consigo o poder de criar um impacto monumental. Existe uma energia silenciosa que determina se você avança ou fica estagnado, o que você alimenta em sua mente. Cada pensamento de reclamação, cada foco no que não deu certo, cada julgamento sobre a vida como se fosse injusta, funciona como areia na engrenagem de uma máquina potente. Napoleon Hill alertava que a negatividade é um ladrão invisível de força interior, capaz de drenar entusiasmo, criatividade e iniciativa sem que você perceba. Quando você reclama, não é apenas sobre expressar insatisfação. É sobre injetar atenção e energia em problemas, repetindo-os mentalmente até que eles dominem sua percepção da realidade. A mente se acostuma a ver barreiras em vez de caminhos, obstáculos em vez de oportunidades. É como encher um motor V12 com água e areia. Ele continua funcionando, mas sem potência, sem velocidade, sem eficiência. A mudança começa quando você decide parar de regar as ervas daninhas da negatividade. Cada pensamento positivo, cada foco consciente no que funciona, no que é possível, cria um solo fértil para crescimento e sucesso. Cada vez que você substitui uma reclamação por uma ação construtiva, a energia flui, liberando espaço para criar, executar e atrair oportunidades. Napoleon Hill ensinava que a atitude mental positiva não é um clichê motivacional. É um mecanismo poderoso de construção de realidade.
Quem domina a própria mente transforma qualquer situação adversa em combustível para o desejo ardente. Reclamar deixa de ser um hábito automático. Tornar-se consciente do poder que existe em cada pensamento permite que você escolha onde colocar sua atenção e, consequentemente, sua força vital. Quando você corta a negatividade e para de se importar com pequenos obstáculos ou contratempos, abre espaço para que a vida conspire a seu favor. A energia que antes se perdia em críticas e lamentações passa a impulsionar cada passo em direção ao seu propósito, aumentando a clareza, a confiança e a capacidade de realização. A adversidade pode parecer inimiga, mas na verdade, ela é a força que molda os gigantes. Assim como o diamante só se forma sob pressão intensa, os obstáculos e as dificuldades carregam em si a matéria-prima da transformação. Napoleon Hill nos lembra que cada fracasso, cada desafio e cada dor contém a semente de um benefício equivalente ou maior. O segredo está em encontrá-la. Quando você enfrenta um problema, a tendência natural é resistir, reclamar ou tentar ignorar. Mas parar de se importar nesse nível mais profundo significa olhar para o obstáculo e perguntar: o que posso aprender? Como posso usar isso a meu favor? A pressão deixa de ser inimiga e se torna aliada. Cada dificuldade se transforma em laboratório de crescimento, onde paciência, resiliência e criatividade se desenvolvem. O caminho de quem abraça a adversidade não é mais fácil, mas se torna infinitamente mais poderoso. Cada tropeço, cada contratempo, cada situação inesperada é uma oportunidade de lapidar habilidades, fortalecer a mente e refinar o caráter. Em vez de desperdiçar energia tentando evitar a dor, você a transforma em impulso. Napoleon Hill dizia que o sucesso nasce da habilidade de transformar obstáculos em degraus. Quem aprende a amar o desafio, a extrair benefício do inesperado, passa a caminhar com confiança em terrenos que antes intimidavam. Cada dificuldade deixa de ser um bloqueio e passa a ser uma ferramenta de evolução. Quando você internaliza essa postura, percebe que a vida não é algo que acontece com você, mas algo que você aprende a moldar. O que antes parecia pesado ou insuportável se torna um motor silencioso que alimenta seu progresso. E nesse processo, você descobre que a pressão não quebra o verdadeiro guerreiro. Ela o transforma em diamante. Chega um momento em que tudo o que você aprendeu se resume a uma pergunta fundamental: quem você vai escolher ser? Você pode continuar sendo o escravo da rocha, empurrando obstáculos com esforço desesperado, esperando que o mundo finalmente ceda. Ou pode se tornar o mestre que entende que a gravidade, o morro e a própria rocha podem estar a seu favor, desde que você saiba como soltar e redirecionar sua energia. Parar de se importar não é fraqueza nem indiferença. É a mais alta forma de foco. Ouvir o propósito, amar a jornada e transformar cada passo em manifestação do seu desejo. Reassumir o controle da própria mente, enquanto permite que o fluxo natural do universo trabalhe a seu favor. Napoleon Hill mostrou que os vencedores não desperdiçam energia com drama ou frustração. Eles canalizam cada situação, cada adversidade e cada obstáculo em aprendizado, força e impulso. O mestre não ignora a dificuldade. Ele a compreende e a utiliza. Ele entende que a rocha que parecia impossível de mover pode, na verdade, ser o alicerce que sustenta a ponte para o próximo nível. Ele transforma o que seria um fardo em combustível, a resistência em oportunidade, o erro em sabedoria. E é justamente essa escolha que define tudo. A cada decisão consciente de parar de se importar com o irrelevante e concentrar-se no que realmente importa, você se torna mais poderoso, mais resiliente e mais alinhado com seu objetivo. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e se torna autor do seu destino. A grande questão permanece: você vai continuar empurrando a rocha com frustração ou vai aprender a dançar com ela, transformando peso em impulso e resistência em oportunidade? A escolha é sua e ela determina não apenas o que você alcança, mas quem você se torna no processo.
Chega o momento de agir de verdade. Agora que você entendeu como soltar o que pesa, transformar fracasso em aprendizado e abraçar obstáculos como degraus de evolução, resta apenas uma pergunta prática. Qual rocha você vai decidir deixar cair hoje? Qual hábito, qual medo, qual necessidade de aprovação está drenando sua energia e impedindo que você avance? Escolher soltar não é um ato de fraqueza. É coragem aplicada com inteligência. É a decisão consciente de focar no que realmente importa, de canalizar sua força para o propósito e de permitir que a vida flua em alinhamento com seu desejo mais profundo. Cada pedra que você deixa cair libera espaço para oportunidades, criatividade e poder pessoal. Cada vez que você para de lutar contra o inevitável, você encontra força onde antes havia frustração. A jornada não termina aqui. Ela começa verdadeiramente no momento em que você aplica esse princípio no seu dia a dia. Transformar teoria em prática é o que separa aqueles que sonham daqueles que realizam. É o ato de se tornar maestro da própria vida, de dançar com as circunstâncias e de transformar resistência em impulso. Se este vídeo ressoou com você, apoie o canal, deixe seu like, inscreva-se e faça parte dessa comunidade que está aprendendo a soltar o que pesa e a viver com clareza, intenção e poder. Lembre-se, a rocha só tem força enquanto você a segura. Escolha hoje libertar-se e observe como tudo começa